O 30 Minutos está de volta. Hoje estamos falando sobre o mundo das artes plásticas em Teresópolis. Nossa equipe foi até o ateliê de um gaúcho que morou a maior parte da vida nos Estados Unidos e desde 1995 decidiu viver aqui em Teresópolis. A obra dele encanta pelo inusitado de cenas que parecem ter saído de um mundo de sonhos. Renato Bordini, conhecido por todos como Mestre Bordini, tem obras espalhadas por todo o mundo e é membro de diversas academias e federações de artistas. Por onde passa, ele encanta todos com seu estilo e técnica. Eu chamo o meu estilo de pintura de neossurrealismo. É uma pequena modificação do surrealismo que todos conhecem, mas que tem uma pequena modificação. Ela não assusta. O surrealismo eu classifico muito como uma pintura de pesadelo. É assustadora. O surrealismo de Munch, por exemplo, ou de Goya na fase final da vida dele, eram coisas muito realmente de pesadelo. A minha pintura não é um pesadelo, a minha pintura é um sonho. Ela, como todo surrealismo, ela tem uma significação, ela é simbólica e eu gosto muito da pintura também, fora dessa nossa descrição de estilo, de convenção, mas há o caráter pessoal do pintor. Eu gosto de cor, eu gosto de dinâmica. Bordini leciona a arte da pintura e história da arte nas técnicas de lápis, carvão, bico de pena, óleo e acrílico em seu ateliê em Teresópolis. Eu encontro que muita coisa na arte atual, chamada arte atual, na realidade não existe. Ou então está numa decadência muito grande. Eu não consigo me identificar sendo exposto a um objeto que chamam de arte, aquele que colocou um urinol deitado em cima de uma mesa. Não é arte. Tem uma paciência muito grande, com muita boa vontade, com aquela necessidade que sentiu essa pessoa de se expressar. Então vamos chamar de expressionismo? Também não, porque expressionismo é uma emoção. Colocar um objeto de uma maneira que não é a própria dele ter sido criado para e chamar a isso arte não é verdade. Além de dar aulas, Mestre Bordini ainda encontra tempo para apresentar um programa na TV Cidade, onde ensina história da arte e técnicas de pintura. Isso, é claro, sem deixar jamais de criar novas obras. A minha pintura atual é feita com a mão esquerda. Eu nunca fiz nada com a mão esquerda. Mas aquela vontade constante, perene de pintar, que eu sempre tive, ficou muito prejudicada pela ausência de controle do braço direito, que eu perdi nesse acidente, eu perdi o meu ombro, e então fomos forçando aquela ideia de usar a mão esquerda como instrumento. Como você sabe, não é a mão que pinta. O que pinta é o cérebro. Comendador, mestre laureado, agraciado com o grande colar de ouro da Associação Brasileira de Desenho e Artes Visuais, Bordini tem uma relação com a arte que muitas vezes pode transcender meras palavras. Arte é uma celebração. É claro que nós temos arte como dança, como canto, como pintura, como escultura, como modelagem. Isso tudo é arte. A pintura, que para mim é a arte que eu me identifico, é uma celebração também, mas também é uma reportagem. A pintura é a primeira reportagem.
É aquela necessidade que teve aquele homem de, com um pedaço de pedra de uma cor diferente, riscar nas paredes e nos tetos do seu primeiro abrigo o que ele estava vendo na natureza que se movia. Eram outros homens, eram animais, eram cavalos, eram girafas, eram bisontes, eram gazelas. Era reportagem. Ele queria perdurar aquela figura que era movimentada com uma rapidez efêmera, que não ia ficar ali e que ele queria que ficasse porque ele tinha aquela necessidade de dizer aos outros que não a viram, depois, olha o que eu vi, olha o que passou por aqui. É a necessidade que tem o pintor, o artista, hoje, de partilhar os seus sentimentos. Com tanta autoridade e conhecimento, Mestre Bordini tem sua visão particular sobre para onde caminha a arte contemporânea. Eu acho que a arte não tem futuro. A arte tem o futuro da humanidade. Nós vamos estar, haverá arte. É uma continuação de vida. É uma parte da vida. Dentre as poucas instituições que incentivam a cultura em Teresópolis, um destaque que não poderia faltar é a ProArte. O 30 Minutos foi até o bairro do Alto para conhecer um pouco da história dessa instituição que hoje é administrada pela FESO, a Fundação Educacional Serra dos Órgãos. Boa parte da história da cultura de Teresópolis aconteceu dentro das paredes dessa instituição. A ProArte é uma instituição muito importante em Teresópolis, porque ela nasceu na década de 30, tornou-se um dos maiores expoentes no segmento de cultura, sobretudo da música, das artes plásticas. Na ocasião, nós tínhamos aqui os chamados cursos de férias da ProArte, onde vinham gente de vários pontos do Brasil e até de outros países da América do Sul, principalmente. Nós concedíamos bolsas de estudos para a Europa, para esses artistas, divulgamos muito as artes plásticas, essa coisa toda. Na década de 90, nós fizemos a ProArte, fez uma fusão, juntou-se com a Fundação Educacional Serra dos Órgãos, que incorporou a ProArte, mantendo as suas atividades vivas, acesas e bastante ativas. E nós hoje somos o Centro Cultural FESO ProArte. O que nós procuramos zelar pela qualidade e pelo desenvolvimento da atividade cultural. Conhecida internacionalmente, a ProArte desempenha até hoje um papel de fundamental importância para as artes plásticas do município. E a gente está permanentemente dentro da atividade cultural, na atividade de artes plásticas, de música erudita, música popular, dança, enfim. Então nós temos tido uma participação muito grande. Primeiro, temos uma participação com a Prefeitura Municipal de Teresópolis, que temos feito convênios com as escolas da rede pública e aqui apresentado e dado oportunidade a vários estudantes de se apresentar, mostrar os seus talentos, essa coisa toda. Tivemos convênios com o Estado, governo do Estado, convênios com outras entidades, até internacional. Tivemos há cerca de 2 meses um convênio com Cello Encounter, que é um encontro internacional de violoncelo, e 3 artistas de nível internacional se apresentaram aqui. Temos tido convênios com o SESC, por exemplo, onde fizemos uma série de atividades conjuntas. Enfim, essa parceria tem se mostrado bastante eficiente e, por isso, a ProArte tem tido um papel importante, acho que na cidade de Teresópolis. Para quem acompanhou de perto a trajetória da ProArte ao longo de tantas décadas dedicadas à cultura, o que não falta são momentos inesquecíveis. Quando nós tivemos o centenário da morte de Portinari, o grande artista brasileiro, nós fizemos aqui uma exposição de Portinari com obras originais. Fizemos uma belíssima exposição
fomos catar quadros em vários pontos do país, com colecionadores, com galerias, e conseguimos trazer, não me lembro exatamente, mas quase 30 obras do grande artista brasileiro. Essa, no meu entender, acho que foi talvez a exposição mais importante. Uma outra muito importante que nós realizamos, eu comecei a trabalhar em cima disso há uns 8 ou 9 anos atrás, foi o seguinte: buscar as grandes coleções de arte, os grandes colecionadores, para disponibilizar as suas obras para nós expormos aqui. Então, com isso, nós conseguimos expor aqui obras de grandes artistas, de trazer para o povo de Teresópolis os grandes artistas. Nós chegamos a ter aqui quadro do Picasso, quadro do Goya, que é um grande artista espanhol. Por quê? Por causa dessa coleção de pessoas que se propuseram a emprestar temporariamente suas obras para que aqui fizesse uma exposição. E na opinião do coordenador da FESO ProArte, o que falta hoje para que as artes plásticas tenham maior participação na vida da cidade? É preciso que as pessoas se conscientizem da importância da cultura. A cultura, a gente até costuma dizer o seguinte: a educação te ensina a ler e escrever, mas a cultura te ensina a enxergar, a você ter uma visão maior do mundo, melhor do mundo. Então, isso é extremamente importante. Então, é preciso que as pessoas considerem que a cultura é de extrema importância. Há países aí no mundo que a gente sabe que usa a cultura como uma estratégia fantástica de marketing, etc. Tal. Então, é preciso que a gente veja que a cultura é uma estratégia de desenvolvimento também. E quem terá sido o maior nome das artes plásticas do município, segundo Jorge Bragança? Porque nós temos grandes artistas, não quero ser injusto, mas nós temos artistas, vamos dizer, que ficaram quase clássicos aqui. Nós tivemos um artista aqui chamado Fernando Martins, que pintou toda a paisagem de Teresópolis. Fernando Martins foi aquele mais tradicional, porque quase que se tornou um clássico de Teresópolis, porque ele divulgou toda a paisagem teresopolitana nas suas obras. Quadros muito bonitos. E temos atualmente grandes artistas, não quero citar nome para não cometer nenhuma injustiça. Hoje, além das artes plásticas, o Centro Cultural desenvolve mais de 15 atividades, que incluem música, balé, teatro e muito mais. Uma garantia de que a cultura de Teresópolis sempre terá espaço garantido nessas paredes impregnadas com décadas de cultura. No próximo bloco, você vai conhecer a história de um pintor que conseguiu criar uma trilha musical para seus quadros. Você não pode perder, é um instante só.